Olá, estamos de volta aqui e agora a gente vai falar de um conteúdo muito, mega importante para que vocês entendam esse mecanismo do ozônio e vocês elaborem o próprio protocolo de vocês. Então, é aquela situação, o paciente chegou, vocês fizeram a consulta, fizeram a anamnese, escutaram 1 hora de, de escuta qualificada, o paciente trouxe todas as suas demandas, as suas dores, né? Os incômodos, o que traz prejuízo no dia a dia dele, qualidade de vida, enfim. Daí tu pega toda aquela informação e tu faz o quê? Às vezes tu fica em dúvida. Às vezes aquela informação não fecha com os protocolos que você aprende, fechados, engessados. Para isso, nós temos que avaliar o cliente, avaliar o paciente e a gente analisar a situação, sintomas, procurar a causa, principalmente, né, o que se iniciou e elaborar o próprio protocolo. Isso tudo, ela tem que ser feita de uma maneira muito segura. Muitas vezes vocês só vão conseguir fechar esses protocolos com esses clientes se você tiver muita segurança na sua fala. Tens que passar essa segurança para o paciente. Tu tens que mostrar que você está sabendo o que está fazendo e você vai buscar o melhor tratamento para ele. Então, para isso, vocês têm que estar muito atentos à janela terapêutica, porque a janela terapêutica vai dar essa segurança que vocês precisam para fazer o protocolo. E eu vou mostrar no próximo slide o que é a janela terapêutica para vocês entenderem do que eu estou falando. E aqui está a janela terapêutica. Vamos lá. Minha gente, olha esse material que é muito importante para vocês terem um entendimento da ação. Vamos lá. Essa coluna, ela se dá pela concentração de ozônio. Vamos lá, voltando lá aquele início da aula, que eu falei que o ozônio é a mistura dos gases, ozônio e oxigênio, que faz um efeito biooxidativo, não é mesmo? Então, e o que se dá essa mistura dos gases? Quando a gente vai pro gerador e a gente coloca lá 10 microgramas, o que significa? 10 microgramas de ozônio, 90 microgramas de oxigênio. E assim sucessivamente. Então, como se fosse uma porcentagem, vamos dizer assim, já que a gente trabalha com 100, né? Uma escala de 100 microgramas, a gente vai trabalhar com a porcentagem. Então, se eu fizer 20%, ou seja, 20 microgramas de ozônio, eu vou ter 80 microgramas, ou 80% da aplicação de oxigênio. Então, esse entendimento é simples, mas tem que estar na consciência de vocês, porque quando a gente aplica, quando a gente realiza o protocolo, esse protocolo, a gente tem que entender que tem o efeito bioxidativo, mas tem o ganho rico do uso do próprio oxigênio. Então, você vai demandar oxigênio. E o que é mais interessante, que eu acho assim, que a gente, para parar para analisar a ação do ozônio, o ozônio, o O3, ele é um biooxidativo temporário, né? E o O2, o oxigênio, trabalha nos processos oxidativos do organismo. Então, a sobra desse processo oxidativo, desse conteúdo de aplicação, né, que é o O2, vai trabalhar nos processos oxidativos. Então, ele faz um processo de bioxidação, mas ao mesmo tempo ele já alimenta o processo oxidativo do corpo. Enfim, né? Quem trabalha com ozônio é apaixonado por ozônio porque sabe da eficiência, da eficácia e de quão completo ele é. Vamos voltar aqui para a janela terapêutica, vamos lá.
Isso ele vai ser utilizado, essa janela terapêutica, ela pode ser utilizada para todos os tipos de tratamento, independente de via. Eu vou falar um pouquinho, passar um pouquinho sobre as vias de aplicação na próxima aula. Então, a gente tem aí um efeito de 0, né, de 2 no caso, 5, 10, 15, 20 até 100, né? Eu costumo trabalhar a partir de 5. Então, de 5 ali até 10, ele tem um efeito de estimulação celular, fortalecimento da célula, melhora na função celular. Então, vamos analisar. Ele vai ter 95% de oxigênio. Eu faço um processo oxidativo, bioxidativo, muito leve, só para ativar mesmo as células ali antioxidativas, e eu vou estimular muito mais com o uso do oxigênio a função celular. Então, depois também depende um pouquinho da via que a gente utiliza, mas assim, 5 microgramas, para que eu utilizaria? Para um processo de estímulo de colágeno, para um processo até de melasma, dependendo do grau e da fase que tu estás tratando. Um processo de pós-operatório, tu pode utilizar. Não pode utilizar, por exemplo, eu já peguei muito paciente que fez cirurgia de implantes de prótese mamária e deu a rejeição do mamilo. Faz a aplicação ali de 5 microgramas, não está infeccionado, não tem nada, tá? A cicatrização ótima, maravilhosa. Faz um estímulozinho com 5 microgramas que já vai dar um estímulo celular para não ter complicações, tá? Então, esse 5 microgramas é uma dosagem terapêutica mais relacionada ao processo antioxidante, a um processo de estimular com o uso de oxigênio, do que um processo bioxidativo. A gente vai agora, eu começo a trabalhar com 10 microgramas. Vocês estão vendo ali que ele já tem um efeito lipolítico, né? Ele já vai começar a atuar nas células de gordura. Pois bem, ele atuando nas células de gordura, o que a gente pode trabalhar? Celulite, mas eu trabalho com outros parâmetros e vocês vão entender por quê. Mas assim, efeito de tratamento estético para gordura, tá? Então ele só tem 10% de ozônio e 90% de oxigênio, mas ele já começa a atuar diretamente nas células, tá? A partir dos 10 microgramas, a gente começa a entrar numa dosagem que ela é anti-inflamatória. É aí onde está direcionado a nossa aula. Por quê? A grande maioria de doenças que causam dor, que tem processos crônicos de dor, elas estão relacionadas a processos inflamatórios. Ou seja, vamos usar bastante essas concentrações, tá? Então, a partir de 15, a gente já começa de pequenas inflamações, né? E efeitos analgésicos. Então, de 15, na verdade, de 10 a gente já pode trabalhar, dependendo do caso que eu vou explicar no final para vocês. Então, de 15 a 25 já tem um efeito direto anti-inflamatório, tá? Porém, dependendo da via, nós utilizamos uma concentração. Por quê? Por exemplo, a via retal, ela tem ela consegue fazer com que tenha uma concentração maior de ozônio. A via subcutânea, tu já não consegue fazer uma concentração muito alta, tá? Então, isso tudo também interfere nos protocolos. Mas vamos lá. De 10 a 25, de 11 a 25, a gente começa aí falar de efeitos anti-inflamatórios, ou seja, então mais ou menos 20, 25% de ozônio e
né, 80 a 75% de oxigênio já é um protocolo mais relacionado a dor e processos inflamatórios. Chegamos a 30 microgramas. Atenção, chegamos a 30 microgramas. Ele começa a fazer uma imunoestimulação, ou seja, ele já começa a fazer com que a quantidade de ozônio que tenha circulante, também de oxigênio, faça com que o sistema imunológico comece a agir da maneira que ele precisa agir, tá? Então, um efeito anti-imunológico. 33 microgramas, antiacne. É uma concentração alta, tá? Para a gente atuar. Quando fala antiacne, na verdade, já é um processo crônico de acne. Então, é um efeito, a gente usa esse valor para um efeito sistêmico e não local. Tá? Aqui eu trago para vocês também. Tá bom? Daí, a partir dos 40 microgramas, já é uma alta dosagem, certo? Uma alta dosagem de ozônio. Então, esse efeito, a partir de 40 microgramas, daí já começa a ter ações bactericidas, virucidas e fungicidas. Vocês estão vendo ali que fungicidas é com 60 microgramas, né? Então, a gente não consegue fazer 60 microgramas nem local, nem local sim, mas não sistêmico. Então, por que local sim? Para uso de bag, por exemplo, de feridas, né? Também é uma coisa que acontece falando das nossas relações de doenças dentro das alterações musculoesqueléticas. Muitas vezes algumas doenças causam problemas de circulação, podendo causar algumas feridas. Então, assim, não é porque é bag que você vai começar com 50, 60 microgramas. Ela tem que ter uma infecção, tem que ter uma contaminação ali para você usar essa concentração, senão você faz necrose tecidual. Se tu não tem infecção, você vai matar as células que estão ali. Então, tem que tomar muito cuidado na concentração de bag, por esse motivo, né? Pós-operatórios também, né? A gente tem que tomar muito cuidado para saber a concentração correta. Então, ali, vocês vejam, 70 microgramas, 90 microgramas, já entra numa concentração que é meio incompatível com a gente, tá? 70 microgramas começa a imunodepressão e fazer essas escleroses, né? Essas mortes teciduais. Então, assim, a gente vai trabalhar num parâmetro de 5 até 60, né, mais ou menos microgramas. Mas tem algumas, eu gosto de dividir por vias também, mais ou menos as concentrações, tá? Que eu vou trazer para vocês daí também nas vias de administração. Mas vamos lá, por exemplo, via subcutânea, via intradérmica, eu trabalho de 1, 2 microgramas até 5 microgramas, 10 microgramas no máximo. Intradérmica, que é poucos protocolos que se utilizam. Para doenças musculoesqueléticas, eu não utilizo essa via. Subcutânea, que é uma das vias que a gente mais utiliza nos processos de dor. Então, eu trabalho de 5 a 20 microgramas, pode chegar até 25 microgramas, porém, eu particularmente trabalho a 20 microgramas, porque eu já consigo ter resultados excelentes com 20 microgramas. E se a gente for avaliar ali, ele tem mais ou menos a mesma concentração de efeito anti-inflamatório e analgésico, que é o que eu preciso chegar. Então, eu não uso altas doses de ozonioterapia, eu sou do protocolo de usar pequenas doses em constância associadas a mais de uma via de administração, tá? Então, a via subcutânea a gente trabalha em torno de até 20, 25 microgramas. Acima de 30 microgramas, daí intraarticular,
via sistêmica, autoemoterapia, via retal. Eu trabalho até lá, no Madrid, eu deixei para vocês lá, fala sobre isso também. Eu trabalho daí até 40 microgramas, que é o protocolo cubano de doenças autoimunes, né? Que a gente também vai trabalhar nessa disciplina, porque muitas das doenças estão relacionadas a doenças autoimunes, né? Então, a gente trabalha daí via retal, principalmente, 40 microgramas. Autoemoterapia, eu trabalho aí com 35 microgramas, tá? Até 35 microgramas. Então, essas concentrações são muito importantes também relacionadas à via. Daí, acima de 40 microgramas até 60 microgramas, eu atuo em sistema de bag, mais relacionado a bag, tá? Ozonizar água. Eu ozonizo água com 30 microgramas na água destilada ou bidestilada. Tá? Pode ser utilizado também em vários outros processos, seja até tu pode fazer compressas, né, e estimular compressas articulares, mais a consultório, né, mas assim, compressas articulares para trabalhar a nível local, na estimulação ali do processo circulatório, em doenças osteoarticulares, para fazer com que melhore a circulação nessa região, diminuindo a dor, o efeito de dor e fazendo uma analgesia mais completa. Então, essa é a janela terapêutica. A partir daqui, vocês podem criar e ter a segurança dentro dos protocolos. Revisem isso, estudem isso, pesquisem sobre essa janela terapêutica, porque ela é fundamental para a criação de protocolos exclusivos. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui sabendo criar esses protocolos com muita segurança e eficácia, é claro, trazendo resultado para o paciente, porque o nosso intuito é trazer conforto ao paciente e resultado com segurança, tá bom? Essa é a janela terapêutica.